Boa tarde, terceiro ano do Centro de Ensino John Kennedy. Hoje é dia de aula de língua portuguesa. E estou aqui, Rosa Maria, para termos mais um dia de aula. Então, aqui nós temos as informações básicas, né? A nossa escola, o nome da professora de língua portuguesa de vocês, e a nossa aula de hoje, que vai ser substantivo, uma revisão a respeito do substantivo. Então, nós já estudamos em anos anteriores e descobrimos, né, aprendemos que a morfologia, ela estuda as 10 classes de palavras. Processo de formação e as 10 classes de palavra propriamente dito. Nós vamos começar a nossa revisão pelo substantivo, que é uma das classes mais abrangentes, né, com mais conceitos, divisões, subdivisões, classificações, e, portanto, vamos iniciar por ela. Nós vimos nos anos anteriores que as 10 classes de palavras, elas se dividem em variáveis e invariáveis. Por que esses nomes? O porquê desses nomes? As variáveis são aquelas palavras que possuem formas diferentes para o masculino, outra forma para o feminino, outra para o singular, outra para o plural. E as invariáveis não. Elas têm uma única forma, independentemente da colocação na frase, ela vai ter uma única forma. Se a frase inteira estiver no plural, indicando que a quantidade do elemento ali é maior, ela vai continuar da forma como ela é. Já as variáveis, não. Nós vimos também que as classes variáveis, elas possuem 6, elas são 6, que é o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo e o artigo, 6 classes. E as invariáveis são 4, que é a conjunção, a preposição, a interjeição e o advérbio. Então, como nós vamos iniciar pelas variáveis, nós temos aqui o substantivo, né? Que, repito, é uma das classes de palavras bem amplas em termos de informação. Mas hoje nós vamos ver o básico, né? Porque nos anos anteriores nós estudamos a respeito desse assunto. Então, continuemos com a nossa revisão. Então, aqui diz que o substantivo, né, ele é uma classe de palavra variável que tem a função de nomear todos os seres, indicando lugares, sentimentos, estado, qualidade e ações. Então, eu gosto de dizer que o substantivo, ele é a classe de palavra que dá nomes a tudo que existe, tá certo? Tudo que existe recebe um nome, então, vai ser substantivo. Você olha para o céu e você vê um céu, logicamente, então é um substantivo a palavra céu. Você está ali no seu quarto e se olha, vê seu reflexo, ali um espelho, recebeu o nome, então é um substantivo. O próprio nome reflexo, que é o nome que você dá para aquela reprodução da imagem, vai ser substantivo. Você olha para isso aqui, tem um nome, caneta, então é um substantivo. Tudo que recebe nome vai ser um substantivo. Existem palavras que elas não dão nomes. Por exemplo, a palavra é. Não dá nome para nada. Então, não é um substantivo. A palavra que não dá nome para nada. Então, não pode ser considerada um substantivo. A palavra de, por exemplo, também não pode ser considerada um substantivo porque não está dando nome para nada. Então, precisa dar-se um nome para ser considerado substantivo, tá certo? E aqui nós temos o exemplo, como vocês podem acompanhar no slide. Lago Verde, que é o nome de cidade, paixão, que é o nome de um sentimento, raiva, que é o nome de um outro sentimento, né? Recebeu o nome é substantivo. O próprio nome sentimento, ele é um substantivo, porque é o nome que você dá para aquele elemento ali. Maranhão é o nome de um estado, e construção, né, que é o nome que se dá para todo aquilo que é feito, né, construído. Aí dá-se o nome construção, então é um substantivo. O substantivo, ele se classifica nessas palavras aqui. Nós temos o quê? 2, 4, 6, 8, 9, né? Então, são 9 nomenclaturas das divisões do substantivo.
Então, nós temos o substantivo comum, que é aquele que vai dar nome para um determinado conjunto, né? Que existem vários da mesma forma, ou poderíamos dizer da mesma espécie, né? Por exemplo, menino. Existem um monte de meninos no mundo, né? Então, ele é comum, porque para todo ser que você olha, que tem esse aspecto de menorzinho, você vai chamar de menino, né? Cidade é comum porque é algo de muitos, né? Todo lugar, se não for povoado, lugarejo, nós vamos chamar de cidade. Então, existem muitas cidades, por isso que é comum, porque são muitas, ou muitos, né? Homem, muitos homens, então recebe a classificação de substantivo comum por isso. Já o próprio, ele particulariza o comum, tá certo? Ele já deixa de ser comum, de ser de todos ou de muitos, e passa a se particularizar. Por exemplo, o menino é comum porque existem vários. Quando você dá um nome para esse menino, no caso João, tem aqui o exemplo, já é próprio, porque esse nome João é próprio do João, tá certo? Daquele João ali. Então, quando você particulariza, você dá um nome mais específico, deixa de ser comum para ser um substantivo próprio. Bacabal é o nome de uma cidade. Então, nós temos cidade, que é um substantivo comum, porque existem várias, e damos o nome Bacabal para particularizar essa cidade, né? Então, recebe um nome próprio, né? Próprio dela, da cidade. Aí fica particularizado e dentro da classificação do substantivo recebe o nome de próprio, né? Homem é um substantivo comum. Se você for particularizar, você também pode colocar Pedro, Marcos, enfim, são eles os nomes que existem, né? Então, os substantivos próprios é a particularização dos substantivos comuns, que já são de muitos, né? Ou de muitas. E todos os substantivos próprios, eles devem começar com letra maiúscula. Por que o nome de vocês e sobrenome deve começar com letra maiúscula? Por isso. Porque os substantivos próprios, eles devem começar sempre com inicial maiúscula, tá certo? Então, o nome de vocês, o nome de cidades, o nome de lugares, de estado, de países, nós vamos colocar com letras maiúsculas. Claro que existem outros momentos em que eu devo usar a maiúscula, né? Mas estamos falando aqui dos substantivos próprios e todos os substantivos próprios irão iniciar com letra maiúscula. Já é até uma forma de você identificá-lo muito facilmente em uma prova, né? Em um concurso. Aí nós temos o simples. O substantivo simples é aquele que só tem um único radical. Uma única palavra, melhor assim dizendo, né? Uma única palavra em si, tá certo? Aí nós temos aqui os exemplos flor e chuva. Então, é uma única palavra, tá certo? Já o composto, como o próprio nome diz, composto, ele é formado por mais de uma palavra. Às vezes com hífen, às vezes sem hífen. Olha o caso aqui, ó, beija-flor. Beija-flor é um substantivo composto, por quê? Porque ele tem dois radicais. Tem o beija, até o J, né? Que é o radical, que forma o nome beijo, quando você coloca a determinaçãozinha A, e o flor, que é um outro radical, né? De uma flor, tá certo? Então, como você tem dois aqui, o beija e o flor, vai ser um substantivo composto. Você viu aí que em cima, no simples, nós temos a flor sozinha, um substantivo simples, mas quando você coloca beija-flor, já não é mais, tá certo? E guarda-chuva. O chuva sozinha, essa palavra sozinha é um substantivo simples, mas quando você agrega a esse outro radical, ela já passa a ser composta, guarda-chuva. Aí vem o concreto. O concreto é aquele substantivo que ele existe sozinho, ele não depende de nada nem ninguém para existir, tá certo? Ele sozinho existe. Eu não estou fazendo de fazer, tá certo? Eu estou falando de existir.
depois de feito. Então, bola é um exemplo de um substantivo concreto e mesa também é um exemplo de substantivo concreto. E muitas outras coisas são exemplos de substantivo concreto. Tá certo? Aí vem o abstrato. O abstrato é aquilo que você não pega, tá certo? E que depende de algo ou de alguém para existir. Por exemplo, o nome bondade. O nome bondade, ele só existe se tiver alguém para ser bondoso, né? Se não existisse ninguém para ser bondoso, não existia esse nome bondade, esse substantivo bondade. Então, ele precisa de alguém. Construção. Construção precisa de várias coisas para existir. Para você ver uma construção, precisa de pedreiros, precisa de, que pedreiro, no caso, seria simples, precisa de tijolos, precisa de uma série de elementos para o nome construção existir. Então, por isso, ele é chamado de abstrato. Aí você poderia perguntar, professora, e fada? Fada não existe de verdade. Como é que fica, né? Nós vamos chamar ele de concreto, tá certo? Vai se classificar de substantivo concreto, porque ela não depende de ninguém para existir. Fada existe, né? No caso, claro que de forma irreal, né? Nos contos de fadas, mas ela existe. O fato de depender para existir é de outros elementos, porque o nome construção, ela engloba vários elementos. Quando você olha para uma bola, você olha para uma bola. Quando você olha para um celular, você olha para um celular. E construção não, é diferente. É igual trabalho, né? A palavra trabalho, ele é abstrato, porque para o trabalho existir, precisa de outros elementos, tá certo? Como alguém para trabalhar, o que fazer, onde fazer, enfim. E esses elementos que formam o nome trabalho, todos eles serão substantivos concretos na maioria das vezes, tá certo? Aí vem o primitivo. O primitivo é aquele que tem um radical de origem e que dá origem a outras palavras, né? Uma derivação, através do processo de derivação, dá origem a outras palavras. Então, nós temos casa, banana e etc. Essas palavras aqui, elas têm um radical primitivo, né? Quando nós vemos o derivado, que é a outra classificação, eu coloquei até aqui como exemplo, né? Por exemplo, casa seria o primitivo e casarão seria o derivado, porque casarão deriva do nome casa. Casa é o que tem o radical original, o primeiro, e casarão já deriva, né? Você vê aí que no A de casa recebe o tio e eu acrescento a letra O. E bananeira deriva de banana, né? Então, nós vemos aí uma modificação até o N, fica normal, eu troco o A pelo E e acrescento o ira, né? E formo o nome bananeira. Então, os derivados advêm dos primitivos. Ele, professor, e como é que eu vou saber se, por exemplo, eu ver o nome, por exemplo, pedreira, eu não vou imaginar que é o primeiro nome, porque que pedreira é o segundo nome e pedra seria o primeiro nome. Quando você tiver dúvida em relação a isso, você vai ter que pesquisar, né? Seja na internet, seja em um livro, qual é o primitivo. Mas, geralmente, esse eira, viu? Esse eira e outras terminações já funcionam como processos de derivação, que nós colocamos aí os prefixos e sufixos, tá certo? Então, estudando prefixo e sufixo, e isso aí eu creio que todos já sabem de qual é salteado, vocês não vão ter dúvida em saber o que é primitivo e o que é derivado. E aí vem o coletivo, tá certo? O substantivo coletivo é aquele que geralmente é uma palavra, mas designa vários seres, tá certo? Nós temos o exemplo de pomar. Quando você se refere a um pomar, você está se referindo a várias árvores frutíferas, né? De tipos diferentes, mas todas frutíferas. Quando você fala buquê, pode ser um buquê de um só tipo de flor, mas pode ser um buquê de várias flores. Você monta ali o buquê com rosas vermelhas, com margaridas, e por aí vai. Mas, de certo, é que todas são flores.
Quando você fala de cardume, fulano acabou de chegar em casa com um cardume, né? Que seria muito difícil, mas vai que acontece, né? Por aí. Então, é porque ele trouxe muitos peixes variados, né? Ou só de um tipo, mas o certo é que ele trouxe muito. Então, assim nós temos os substantivos coletivos. Perceberam que aqui somam 2, 4, 6, 8, 9 substantivos, né? 9 classificações. Será se uma palavra, ela pode receber mais de um nome? Pode, tá certo? É como exemplo o nome menino. Menino, ele é comum, porque é de vários meninos, né? Não existe só um menino. Ele é simples, porque ele só tem um radical, uma palavra. Ele é concreto, porque você pega no menino, tá certo? É primitivo também, porque é a palavra sem nenhum processo de derivação, nem prefixo, nem sufixo. É 4 classificações aí o nome menino, tá certo? Se porventura tiver numa prova no vestibular para você classificar o nome menino e lá tiver opções, menino aí lá tem, ele é comum, simples, primitivo, você não vai poder marcar em uma que tenha, ele é comum, próprio e abstrato, porque você já sabe que próprio não é, então já eliminaria de cara, né? Mas se tiver as quatro formas, classificações que se enquadra para o nome menino, basta você usar o raciocínio, já sabe que pode ser. O nome trabalho, o nome construção, por exemplo. O nome construção, ele é abstrato, ele só não pode ser concreto, tá certo? Ele também é simples, é um nome simples, tá certo? E é comum, então é abstrato, é comum, é simples. Então percebam que o mesmo substantivo, ele pode receber mais de uma classificação. Ele sempre vai chocar com outra, ser o oposto de outra. Por exemplo, comum e próprio. Ou é comum ou é próprio. Simples e composto. Ou é simples ou é composto. Abstrato e concreto. Ou é abstrato ou é concreto. Primitivo ou derivado. Ou é primitivo ou é derivado. Mas, na relação geral, ele pode receber até 4 nomes de classificações para si. Tá certo? Aí vem a flexão de gênero do substantivo, né? Que é masculino e feminino. Muito simples, né? Então, na flexão de gênero, a gente vai ver que os substantivos podem ser biformes quando eles possuem 2 formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. É o caso dos exemplos que estão aí. Amigo para o masculino, amiga para o feminino. Professor para o masculino, professora para o feminino. Freguês para o masculino e freguesa, faltou o A, né? Vamos colocar o A aqui. E freguesa para o feminino. Cidadão para o masculino e cidadã para o feminino. Deixa eu tirar esse acento aqui. Já os uniformes, como o próprio nome diz, ele é né? Uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E os uniformes, eles se classificam em 3 tipos, que são o comum de 2 gêneros, o sobrecomum e o epseno, tá certo? Então, o comum de 2 gêneros é aquele que vai ter uma única palavra e vai ter o artigo o ou a para defini-los, né? O determinante aí vai ser o o ou o a. Então, nós temos motorista. Para mim saber se está no masculino ou no feminino, vai ser o artigo o ou a. O motorista, a motorista, o nome, o substantivo motorista fica o mesmo, né? Só o a ou o é que vai definir. O cliente, a cliente, o o ou a vai me dizer se está no masculino ou no feminino. O mesmo caso de estudante. Esse é o uniforme comum de 2. Aí vem o sobrecomum. O sobrecomum, ele também é uniforme. Como que eu vou saber se é masculino ou feminino? É o contexto me dizendo se é homem ou mulher, menino ou menina. Um exemplo é criança. A palavra criança é tanto para um menino quanto para uma menina.
O contexto é quem vai me dizer. Por exemplo, a mamãe levou Lara para uma pediatra e viu que a criança estava doente. Como você viu Lara lá atrás, automaticamente você vai inferir que é uma menina, né? Mesmo caso é indivíduo. Homem ou mulher, eu só vou saber de acordo com o contexto. Percebam que os artigos não mudam, como no comum de dois gêneros. O artigo para a criança sempre vai ser o a e o artigo para indivíduo sempre vai ser o o. O contexto é que vai me dizer se é homem ou mulher, menino ou menino. E aí nós temos o epiceno, que também é um substantivo, uma classificação dos substantivos uniforme, uma subclassificação, né, da classificação uniforme. Então, o epiceno, ele só funciona para insetos e animais, e o que vai determinar para me saber se está no masculino ou no feminino é as expressões macho ou fêmea, né? O contexto também, que vai utilizar as expressões macho ou fêmea. Então, nós temos aí a águia, sempre vai ser o A, né? O que vai me dizer se está no masculino ou no feminino vai ser as expressões macho ou fêmea dentro de um contexto. Borboleta, a borboleta, o jacaré, a onça. Aqui é parecido com o sobrecomum, né? Eu só vou descobrir dentro do contexto com as expressões macho ou fêmea, ok? E aí vem a flexão de número, né? Nós vimos a classificação geral, 9 substantivos. Vimos a flexão de gênero, que é biformes, que é uma forma para o masculino e outra para o feminino, e o uniforme, que é comum de 2, sobrecomum e epiceno, no caso, epiceno só para animais e insetos. E agora a gente fecha com a flexão de número, que é o singular ou o plural. Singular, um único elemento, plural, mais de um elemento. Então, nós temos aqui o exemplo, né? Quando está no singular, geralmente não tem o S, né? Mas existem umas outras formas para fazer. Então, o amigo, os amigos, o cão, os cães, o lápis, os lápis. Percebam que lápis aí, tanto no singular quanto no plural, ele é intacto, né? Porque isso aqui já é uma regra do plural dos substantivos, que eu quero que vocês dêem uma olhadinha, tá certo? O troféu, os troféus, o cão, os cães, o mingau, os mingaus, o quintal, os quintais. Percebam aí também que mingau termina com U. Então, lá no final, o plural é us. E quintal termina com ele, o mesmo som do U, mas lá no final, já no plural, é o is, né? Isso aqui também são regras, viu, pessoal? Para nós fazermos o plural de alguns substantivos, que são algumas exceções, porque a regra geral é colocar o S. Mas existem umas exceções que eu quero que vocês dêem uma olhada, caso necessitem, tá certo? Ok. Então, ficou claro aí, né, que o substantivo, ele se classifica em 9 tipos, só dizendo mais uma vez, e ele se flexiona em gênero e em número, tá certo? Então, em gênero, nós vimos que ele pode ser biforme e uniforme. Quando ele for uniforme, ele vai poder ser epiceno, sobrecomum e comum de 2. E vimos que no número, ele vai para o singular ou para o plural. E agora nós vamos praticar, né, a nossa atividade, que vocês vão ter até sexta que vem pela manhã para me enviar. Então, o primeiro está pedindo para você classificar os substantivos abaixo. Aqui, vocês vão colocar no caderno de vocês um embaixo do outro, né? Aqui eu não fiz isso porque senão ia dar muito slide. Aí você vai colocar um embaixo do outro e vai classificar. O nome trabalho, ele é comum, ele é abstrato, ele é simples. Você vai colocar 3 classificações. O nome casa, ele é comum, mas ele é o que mais? Ele é concreto? Aí você vai colocando. E vai fazer com o nome Maranhão, o nome Boiada, o nome Sado, o nome Flor e o nome Couve-Flor. O segundo, você vai dar a classificação dos substantivos uniformes. Uniformes, que aí é o sobrecomum, o comum de 2 e o epiceno, tá certo? Então, pessoa, ele é sobrecomum, ele é comum, comum de 2, ou ele é epiceno? Epiceno você sabe que não é, porque os epicenos só funcionam, os epicenos só funcionam para animais e insetos. Então, pessoa já não é epiceno, né?
Ou ele vai ser comum de dois, ou ele vai ser sobrecomum. Tá certo? E o terceiro, dê o plural dos substantivos abaixo. Herói, como é que vai para o plural? Peixe, hífen. Percebam que eu coloquei terminações diferentes justamente para vocês darem uma pesquisadinha. Né? Tem alguns aqui que talvez vocês não saibam na hora, ficarem em dúvida, então pesquisando, por exemplo, você colocando substantivo terminado em Z, é plural de substantivos terminado em Z. Se você colocar assim, você já vai achar a resposta fácil. E ainda vai ver de outros mais, né? Aí o quarto e último é siga o modelo, né? Onde você vai estar achando o feminino, o cachorro, o gato, tem o exemplo, a gata, e o cachorro, o rapaz, o poeta e o espírito. Muito simples, só para você praticar um pouquinho, tá certo? Respondam essas atividades, se tiverem dúvida, me procurem no nosso grupo fechado do terceirão ou no privado, que eu estarei à disposição para ajudá-los no que for preciso. E no mais, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel e oremos aí para que esse momento passe logo. Então, sintam-se abraçados.